Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. Na aula passada a gente viu as funções polinomiais, né, que são funções indicadas por polinômios, que tem sua forma geral, mais ou menos isso, até um termo independente, até chegar a um termo independente, e por aí vai. E a gente consegue fatorar esse polinômio colocando o coeficiente de termo grau, x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos outra raiz, e por aí vai. A gente viu que graficamente essas raízes indicam onde a função corta o eixo x. Então, se você conhece raízes de uma função polinomial, ela está te dizendo raízes reais, né? Você tem raiz onde ela vai cortar o eixo x, isso pode acontecer de diversas formas. A função não necessariamente tem só raízes reais, ou tem que ter raízes reais, ela tem raízes reais imaginárias. As raízes imaginárias não indicam nada em relação ao eixo x, as raízes reais indicam onde ela corta o eixo x. A gente viu que se a gente compõe essa função polinomial com outra, fazendo frações, você pode encontrar funções que têm alguns tipos de descontinuidades, assim, tem valores no quais elas não estão definidas. Um tipo de descontinuidade que acontece. É mais ou menos isso que a gente viu na aula passada. A forma de fatorar polinômios, a expressão gráfica, né? As funções polinomiais elas são sempre contínuas, exceto nesses casos aqui, que não é bem uma função polinomial, mas se a função for só desse tipo, não tiver nada no denominador, ela é sempre uma função contínua, ela não tem nunca nenhum problema de descontinuidade, a não ser nessas composições que a gente viu. Antes de dar um exemplo, para a gente poder, deixa eu ver se eu coloquei o exemplo aqui atrás. Antes da gente dar um exemplo, tem um erro de conta. Alguém me indicou na aula passada. Alguém me indicou que está lá no vídeo da aula passada, no instante 1h09h48. Na hora que eu fui colocar esse polinômio aqui em evidência para tirar o MMC, estava tirando o MMC, vocês podem olhar lá nesse instante, eu coloquei um aviso lá no comentário. Na hora que eu fui colocar em evidência esse c de x, eu coloquei 6x2 mais x, e na hora de colocar, eu esqueci de colocar o 12, eu escrevi menos 12, mas é menos 2. Então, quando você vai fatorar esse c de x, ele dá... vai ficar x2 mais x menos 2 igual a 0, x igual a 1, mais ou menos 8, vai ficar menos 1 mais ou menos 3 por 2, fica 2 por 2, 1, menos 4 por 2, menos 2. Então, a fatoração desse termo fica 6, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 2. E aí, na hora de tirar o MMC real dos termos algébricos vai ser 24, que era o MMC dos números que estavam lá, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Então, essa é a conta correta. Tem um errinho de conta lá na hora de colocar esse 12 aqui em evidência. Eu esqueci, coloquei 12 e é 2. Então, na hora que vocês forem ver lá, tem um aviso nos comentários, mas fiquem aqui ao que aconteceu e o que gera de erro. Pode aparecer lá, alguém pode perceber isso. Agradeço a quem indicou. Voltando aqui aos polinômios. Por exemplo, um caso de descontinuidade, que não é uma função polinomial, mas envolve polinômios, seria uma função do tipo, sei lá, x2 mais x sobre x. Se você for o último ponto da aula passada, se você vai esboçar a questão é esboça o gráfico de algo assim, você pode colocar em evidência o x em cima, vai ficar x mais 1, que multiplica x, e você pode simplificar aqui desde que você exclua, né, se x diferente de zero, porque não pode dar zero aqui embaixo, pode dar zero aqui embaixo, e quando você cortar também continua não podendo dar zero. É uma função equivalente a essa, a x mais 1, se x diferente de zero, para x diferente de zero. Então, essa função aqui é equivalente a essa. A descontinuidade que tinha aqui, o problema no domínio, tem que permanecer aqui, para que isso seja igual. E quando você vai esboçar o gráfico dessa função aqui, nada mais é do que uma reta com um problema, com um furinho no zero. Então, a reta x mais 1, se é y é igual a x mais 1, né, quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y é 1. Quando y é 0, x é menos 1. Então, seria uma reta que passa aqui no 1 e no 1. Que passa aqui no 1 e no menos 1. Ficou ruim de escala. Deixa eu fazer ela aqui. Com a régua.
Então, a reta que passa no 1 e no menos 1, no e no menos 1, só que ela não pode ter o x igual a zero. O zero está aqui, ó. O x tem que ser diferente de zero. Então, quando eu for esboçar, aqui vai aparecer um furinho. E a reta vai ser assim, ó. Vai pegar aqui, vai saltar aquele pontinho e vai continuar. Então, essa aqui é a função f de x igual a x2 mais x sobre x. Esse seria um esboço da função. É uma função que tem essa descontinuidade, em que o x não pode dar zero. E o gráfico dela é exatamente igual a essa reta em todos os pontos, exceto aqui no zero, que ela tem um furinho. Então foi isso que a gente viu na aula passada. Polinômios, forma de manipular os polinômios, simplificar, fatorar, e o resultado gráfico disso, das raízes e de quando você faz simplificações com expressões que não são polinomiais, mas que envolvem polinômios. Esse foi o conteúdo da aula passada. Assim. Vamos continuar com o nosso estudo de funções, vendo mais um conjunto de funções que são esses, as funções definidas por várias sentenças abertas. Isso significa que essa função ela vai ter formas diferentes a depender dos intervalos de x. Nesse caso aqui dessa função, ela é igual a essa reta para os valores de x menores que menos 1, e ela é igual a essa parábola, x2 menos 1, para x maior que menos 1. Maior ou igual a menos 1. A sugestão que eu faço aqui é que a gente faça as funções normais, sem preocupar com os intervalos, e depois junte os pedaços que interessam, os pedaços que estão sendo indicados aqui. Essa função aqui, f de x igual a menos x, que é uma retinha, y igual a menos x, ela nada mais é do que uma reta chamada segunda bissetriz. Você pode fazer ela, uma reta que passa pelo 0, 0, uma retinha assim, ó. Passa a dividir no segundo e o quarto quadrante ao meio certinho, fazendo 45 graus. A reta y igual a x é assim, y igual a menos x é dessa forma. Então seria essa retinha aqui, y igual a menos x. Passa aqui no meio certinho. E essa é y igual a menos x. Só que eu quero só um pedaço dela. Qual o pedaço? Bom, o pedaço menor que menos 1. O menos 1 vai estar aqui assim, ó. Quando x for igual a menos 1, o y vai ser igual a menos 1, que dá 1. Eu quero ela quando o x for menor que menos 1, daqui para trás. Ó. Então, esse pedaço aqui antes, sem considerar o menos 1. Então, o que eu quero dessa reta é esse pedaço aqui, sem considerar o menos 1, para trás. Esse pedaço que eu vou indicar aqui. Então, a minha função ela é igual a esse pedaço de reta aqui, para o x menor que menos 1. Ela é igual a isso aqui para o x menor que menos 1. É só esse pedacinho que vai entrar na função final. Vamos fazer a parábola. A parábola, y igual a x2 menos 1, é uma parábola simples, né, para achar as raízes. Menos 1 igual a 0, x igual a mais ou menos 1. Então, a parábola com a concavidade para cima que corta os eixos no 1 e no menos 1. Então, a parábola... concavidade para cima, que corta os eixos nos pontos menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Então, o eixo x está mais ou menos aqui. O eixo y está mais ou menos aqui. Eu quero que seja ela quando? Eu quero que seja essa parábola quando o x for maior que menos 1. Maior ou igual. Então, considerando menos 1, eu quero esse pedaço aqui. Ó. O x maior que menos 1 é daqui para frente. Então, essa função f de x ela é igual a essa reta nesse intervalo, esse pedacinho aqui, para o x menor que menos 1, e ela é igual a essa parábola nesse intervalo, para o x maior que menos 1. Juntando esses dois pedaços aqui num único plano cartesiano, a função original, a que eu quero lá, o gráfico, vai ser um pedaço de reta e um pedaço de parábola. Vai ser um pedaço de reta até o menos 1, então aqui tem que ter o ponto 1 e menos 1. Então, ela vem aqui e vai ser aberto aqui, né? É esse pedaço de reta aqui. E daqui para frente, essa parábola. Essa aqui é a função do exercício. O f de x igual aquelas duas expressões. Então, funções definidas por várias sentenças abertas são funções em que ela vai ter um pedaço diferente para cada intervalo indicado. No caso da nossa função aqui, ela é essa reta nesse intervalo, para o x menor que menos 1. Para o x menor que menos 1, ela é uma reta.
decrescente, que a gente já sabe fazer. E depois do menos 1, ela é um pedaço de parábola, né? Uma parábola incluindo aqui 1. Então percebam que aqui está excluindo o menos 1 na reta, mas está incluindo aqui. O f de 1, o f de menos 1 seria definido, né? O f de menos 1 aqui vai ser usado nesse termo, que o menos 1 está aqui, ó. Seria menos 1 ao quadrado, menos 1, que dá 0. É esse ponto aqui, 1, 0 pertence à função. Então essas são as funções definidas por várias sentenças abertas. Elas podem ter um espaço, ter um salto, ter um degrau aqui no gráfico dela ou não. Elas podem, um pedaço pode ligar no outro. Como vai acontecer nesse exemplo aqui, ó. Essa função, ela é definida por 3 sentenças em 3 intervalos diferentes. Percebam que é 3 retas. É o y igual a 1, que é uma reta horizontal no 1, o y igual a x mais 1, que é uma reta crescente, e o y igual a 3, que é uma reta horizontal também, que passa ali no 3. Em cada intervalo ela vai ter uma forma diferente. Vamos fazer elas separadas, tal como a gente fez no anterior. Então vamos fazer aqui o y igual a 1, vou fazer aqui embaixo. O y igual a 1, vou fazer 3 gráficos aqui. O x mais 1 vamos fazer aqui, e o 3 vamos fazer aqui. Aqui o eixo x, fazer o eixo y. Aqui está o eixo y. Então a primeira, y igual a 1, vamos fazer ela sem preocupar com o intervalo que está sendo considerado. Y igual a 1 é uma retinha horizontal que passa aqui no 1. Uma retinha assim, passa aqui cortando horizontalmente o eixo x no 1. Eu quero que seja ela quando? Quando o x for menor que 0. Quando o x for menor que 0, o 0 está aqui, né? É daqui para trás. Então, menor que 0, esse espacinho aqui vai ser aberto, esse pedaço anterior. Então, eu quero que seja igual a essa reta, desconsiderando ali o 0, esse pedacinho preto. X mais 1 é uma reta. Quando o y igual a x mais 1, quando o x é 0, y é 1. Quando o y é 0, x é menos 1, é aquela que a gente acabou de fazer. O x mais 1, deixa eu colocar 1 aqui em escala. Aqui. Vamos aqui. Então é essa retinha aqui. Eu quero que seja ela quando? Quero que seja ela quando? Aqui cortando no 1 e no menos 1. Menos 1 e no 1. Quando o x estiver entre 0 e 2. O 0 está aqui. Então, considerando o 0, esse pontinho aqui, o x igual a 0 é aqui, e o 2. Aqui o 2. Quando o x é 2, vai ficar 2 mais 1, 3. E aqui eu quero excluir. Quando o x é 2, espacinho aberto, porque eu quero entre 0 considerando o 0 e 2 desconsiderando o 2. Eu quero esse pedacinho aqui entre essas duas. E a próxima é y igual a 3. Já vou colocar aqui, está na mesma escala do y igual a 3, é essa retinha que passa horizontal. O y igual a 3, passa aqui cortando no 3. Eu quero que seja ela quando? Do 2 em diante. Então, se eu tiver aqui um ponto 2, 2 em diante, considerando o 2. Então, eu quero a reta daqui para frente. Bolinha fechada. A função que eu quero é a junção dessas três, dessa reta, desse pedaço de reta, desse pedaço de reta. Só que observe o seguinte, essa bolinha aberta aqui na primeira, o ponto 0, 1, é justamente onde tem uma bolinha fechada aqui na segunda, que é no ponto 0, 1. Então essa bolinha fechada vai preencher essa bolinha aberta aqui. O mesmo vai acontecer na outra. Essa bolinha fechada aqui no ponto 2, 3, é exatamente a bolinha aberta que estava no ponto 2, 3 anterior. Então quando eu ligar as duas, essa bolinha fechada vai incluir aqui. Então o gráfico original, o gráfico final da função que eu quero fazer, ele vai ser a junção daqueles 3 pedaços de reta. Vai ser uma função que está lá no 1, que vem lá do menos infinito. Encosta aqui. Aí daqui em diante vai ser essa aqui, até o 3, 2. Até o 3, 2. Aqui está o 3. Aqui está o 2. 2, 3, né, melhor dizendo.
o ponto 2, 3, aqui o 0, aqui o 1. E aqui ela continua esse pedaço aqui horizontal ao eixo y no 3. Então essas três retas aqui é o gráfico dessa função definida por sentenças abertas, em que antes do zero ela é a reta y igual a 1, entre 0 e 2, ela é essa reta x mais 1, que é essa reta subidinha aqui, e depois do 2 ela volta a ser a reta y igual, ela passa a ser uma reta horizontal, volta a ser uma reta horizontal, só que no 3. Então esse pedaço aqui, esses três gráficos juntos formam o gráfico dessa função f de x. Bom, feitas essas apresentações aí das funções até agora, a gente já viu a função do primeiro grau, a definição de função, a função do primeiro grau, a função do segundo grau, que é uma parábola, como estudar essas funções para resolver equações, a função polinomial, operamos com polinômios. Vimos agora funções definidas por várias sentenças abertas, que são as funções de vários gráficos. Vamos definir aqui, para a gente já começar a trabalhar com esse conceito, que é o mais ligado ao cálculo de fato, que é o limite de uma função. Vou pegar aqui o exemplo da função f de x igual a x2, que é a parábola mais simplesinha possível, uma parábola com cavidade para cima, cujo as únicas raízes é o 0 e o 0, né? A única raiz é o 0 ali, o vértice dela está na origem. O limite de uma função, se eu quero saber assim, quem é o f de 2, quem é o f de 2? O f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, que é a segunda coordenada desse ponto aqui, ó, o ponto 2, 4. Então, o f de 2 é igual a 4. Ok, ligado a esse ponto. O limite de uma função é uma operação matemática que a gente usa para analisar o que acontece não em cima de um ponto, mas quando está bem pertinho dele. Tão perto quanto necessário. Então, o limite dessa função, quando o x tende a 2, a gente diz assim, é quando o x fica pertinho do 2, a função fica cada vez mais pertinho do 4. Quanto mais perto do 2 você pega um valor de x, mais perto do 4 a função vai ficando, o y vai ficando, né? Quanto mais perto do 2 você pega o valor do x, mais perto do 4 o y vai ficando. Isso significa que quando o x tende a 2, o y tende a 4. E observem que isso pode acontecer de duas formas. Eu posso aproximar do 2, que a gente diz aqui aproximar pela esquerda, que é um valor perto do 2, mas um pouquinho menor. E eu posso aproximar do 2 assim também, o que a gente diz pela direita, que é um valor pertinho do 2, só que um pouquinho maior. A gente indica com um maisinho aqui. Percebam que nos dois casos, aqui, quando eu aproximo do 2 nessa função, a função vai aproximando do 4. O mais próximo do 2 eu pegar, mais próximo do 4 o y fica. A ferramenta matemática que permite a gente fazer esse tipo de análise na proximidade de pontos é o limite. A gente escreveria em linguagem matemática, isso que eu estou dizendo, que o limite da função f de x, que no caso aqui é x2, quando x tende a 2, é igual a 4. Isso significa que quanto mais perto do 2 eu pegar essa função, mais perto do 4 o y fica. Então, a gente lê isso assim, que o limite da função f de x igual a x2, quando x tende a 2, que é como a gente lê esse símbolo aqui, ó, x tende a 2, essa setinha significa tende, é igual a 4. Então, o limite de uma função num ponto é o que acontece com a função quando o x fica muito perto desse ponto que você está analisando. Nesse caso aqui do exemplo, quando o x fica perto do 2, infinitamente perto do 2, arbitrariamente perto do 2, tão perto do 2 quanto você precise, o y vai ficar cada vez mais perto do 4. E a forma da gente simbolizar isso matematicamente é assim. Diz que o limite do x2 quando o x tende a 2 é igual a 4. E perceba que a gente pode diferenciar essa análise em duas, né? Porque aqui eu posso aproximar do 2 de duas formas. Eu posso aproximar do 2 aqui com um valor um pouquinho menor que o 2, e posso aproximar do 2 por aqui com um valor um pouquinho maior que o 2. E a gente tem símbolos para representar isso também. A gente, quando está aproximando do 2 com um valor um pouquinho maior, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Quando o x tende a 2, com um maisinho aqui, a gente lê pela direita. Esse aqui é o limite da função f de x igual a x2,
quando x tende a 2 pela direita. É assim que a gente lê isso. Esse maisinho aqui significa que é pela direita, significa que é próximo ao 2, mas maior que 2. Da mesma forma, quando a gente aproxima do outro lado, a gente diz que eu estou fazendo limite com x do x ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda. Isso significa que é o limite da função f de x igual a x2 quando x tende a 2 pela esquerda. Eu escrevi em português, escrevi em matematiquês. Quando x tende a 2 pela esquerda. Isso significa que eu estou pegando perto do 2, só que um pouquinho menor. Esse símbolozinho aqui significa tende pela esquerda. Pela esquerda. Então, isso significa que é próximo ao 2, mas menor que 2. Mas menor que 2. Então, o limite de uma função nada mais é do que o valor da função num valor muito próximo de x. E eu posso fazer essa análise de duas formas. Ou aproximando com um valor um pouquinho maior, que a gente diz que é aproximar pela direita, e coloca esse maisinho aqui para representar essa análise. Estou considerando aqui só o que acontece quando eu aproximo pela direita. Ou eu posso fazer isso pela esquerda, com um valor um pouquinho menor que o 2, aproximando do 2 nesse sentido, e simbolizar com esse menuzinho aqui em cima do 2, em cima do valor para qual está tendendo. Então, o limite de uma função nada mais é do que isso. Limite de uma função num ponto. É o valor da função quando o x fica pertinho, infinitamente perto de um outro valor. E a gente nota isso dessa forma. Essa ideia do limite pela direita e pela esquerda ele faz diferença em casos assim. Percebam essa função que a gente acabou de fazer. Foi a primeira que a gente fez lá das funções definidas por várias sentenças abertas. Essa função ela está definida no menos 1. Eu tenho aqui o f de menos 1. A gente até calculou isso. O f de menos 1 é quando x é igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1 é assim, ó, vai ficar igual a menos 1 ao quadrado menos 1, que dá 0. Então ela está definida no 0. Mas o que aconteceria se eu quisesse calcular o limite dessa função f de x quando x tende a menos 1? Quando x tende a menos 1, eu posso analisar pelos dois lados. Quando ele tende a menos 1 pela esquerda, por aqui, ó, olha o que acontece com os valores de y. Quanto mais perto do menos 1 eu tomo o valor de x, mais perto de 1 está indo y. Quando eu faço o x tender a menos 1 desse lado, que é o valor pela esquerda, o valor do y está indo para 1. Então eu diria que o limite dessa função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, ou seja, perto do menos 1, mas menor, para o lado de cá é menor, é igual, a função está indo para 1, cada vez mais perto do 1. No entanto, nessa função aqui, quando eu faço valores pela direita, que seriam valores maiores que menos 1, estaria aqui, o que acontece com o valor de x? O valor de x está indo para cá, está indo para o 0. Quanto mais perto do menos 1, eu pego aqui, pela direita, mais perto do 0 fica a função. Então, eu digo que o limite dessa função, quando x tende a menos 1 pela direita, muito perto do menos 1, só que um pouquinho maior, é igual a 0. Então, nesse caso aqui, os limites, que a gente chama de limites laterais, esse limite pela esquerda e pela direita, são diferentes. Nesse caso aqui, a gente disse que esse limite não existe. Ou seja, um limite um limite no ponto só existe quando os limites laterais vão para o mesmo ponto, como aconteceu nesse caso anterior. Dos dois lados foi para o 4. Pode ser os dois lados por baixo, dois lados por cima, o fato é que para os dois lados vai para um número específico. E nesse caso aqui, de um lado foi para um número, do outro lado foi para outro. Então esse limite aqui não existe.
só existe o limite no ponto quando os limites laterais dão o mesmo número. Se aqui tivesse dado 1, aqui tivesse dado 1, seria 1. Se aqui tivesse dado 0, aqui tivesse dado 0, aqui seria 0. Como os limites laterais são diferentes, esse limite aqui não existe, pois os limites laterais são diferentes entre si. Por que é interessante a gente saber fazer esse tipo de limite? Porque percebam que o resultado gráfico impõe determinados cálculos de limite. E na maioria das vezes a gente vai fazer o limite e vai inferir o que acontece no gráfico. Se a gente está fazendo um limite sem ver o gráfico, se a gente estiver fazendo esse limite aqui, sem ver o gráfico, e concluísse que o limite quando x tende a 2 é igual a 4, a gente fala, pô, então essa função ela é contínua lá no 2. Porque dos dois lados, ou essa função, ela não acontece um salto, igual acontece essa aqui. Hoje eu poderia diferenciar esses dois casos, vendo o limite. Falar, esse limite aqui não existe. E esse limite aqui existe, então significa que lá no 2, essa função aqui não dá um salto, e essa aqui ela tem um degrau. Você conseguiria inferir esse degrau como? Observando os limites. De um lado vai para um número, de outro vai para outro. Você já sabe que lá naquele função, mesmo que você não estivesse vendo o gráfico, a função naquele ponto está fazendo isso aqui. Então a ideia que a gente vai usar aqui é inferir o que está acontecendo lá no gráfico, observando o cálculo dos limites, sem necessariamente ter que ver o gráfico. Essa aqui é a jogada aqui, mas é isso que significa. Você tem que saber o que significa graficamente para saber o que você está encontrando do ponto de vista algébrico. Então o limite, a gente definiu o limite no ponto existe quando os limites laterais são iguais, quando eles são diferentes não existe. E a gente agora vai aprender como calcular esses limites sem estar operando graficamente. Por exemplo, eu tenho aqui o limite dessa função quando o x fica perto de 1. Quero calcular esse limite. Quero saber o que acontece com ele. Percebam que x tender a 1 significa perto do 1, mas nunca igual a 1. X tender a 1 já impõe um x diferente de 1. Eu quero saber o que acontece perto do 1, não em cima do 1. O limite não opera com esse valor em cima. Uma forma de eu resolver isso algebricamente é o seguinte. A primeira coisa que eu tenho que observar é se eu posso fazer a substituição. Será que se eu posso colocar o x igual a 1 aqui? Se eu pudesse colocar o x igual a 1 aqui, significa que graficamente a função passa lá no 1 sem problema nenhum. O valor de 1 está definido, é um valorzinho aqui assim. Se eu não posso substituir direto, significa que lá na função tem algum tipo de problema. Acontece um furinho, acontece um salto, acontece algum tipo de problema naquele ponto, no ponto igual a 1. Perceba, o x não pode ser igual a 1. A função acaba, não tem função nenhuma em cima do 1. Como que eu vou saber isso? Vou resolver esse limite. A ideia é a seguinte, deixa eu ver nesse caso aqui, eu vou usar o produto notável aqui. Lembra daquele produto notável que é assim, ó, que a gente viu na aula passada? Que eu tenho 1a ao quadrado menos 1b ao quadrado. Eu posso escrever isso como 1a mais b, que multiplica 1a menos b. Então aqui eu tenho justamente um x ao quadrado e um menos, posso considerar aqui um menos 1 ao quadrado, como se aqui fosse meu a, aqui fosse meu b. Eu posso escrever aquela parte de cima. Posso escrever aquela minha parte de cima como x mais 1, que multiplica x menos 1 sobre x menos 1. E aqui, como é o x tendendo a 1, eu já posso impor aqui, então significa que x está diferente de 1. Eu posso cortar esse termo com esse termo sem preocupar em ficar reescrevendo ali a imposição de ser diferente de 1. Esse limite pode ser igual ao limite com x tendendo a 1 de x mais 1. Então, só fiz uma operação algébrica de simplificar e eu não precisei colocar aquela restrição para x diferente de menos 1, porque o x tendendo a 1 já impõe isso. Por isso que é importante ir escrevendo o limite, porque ele que te autoriza a fazer essa simplificação sem que você tenha que escrever a restrição ali. Aquela restrição eu só poderia simplificar isso aqui, ó. Se eu estivesse lá simplificando expressões algébricas, eu só poderia fazer isso aqui se eu escrevesse que isso é igual a x mais 1 para x diferente de 1. Porque se você está tirando a restrição, você tem que manter ela depois. Aqui, como eu tenho um limite com x tendendo a 1, isso aqui já está implícito aqui dentro do conceito de limite. E esse limite aqui, quando eu cortei o x menos 1, sumiu o problema que tinha aqui. Eu posso substituir agora direto. Se não tem problema, você pode substituir direto. Isso aqui vai ficar, no lugar do x igual a 1, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Então, o limite, quando o x tende a 1, de x2 menos 1 sobre x menos 1 é igual a 2. É isso que a gente concluiu.
Então, do ponto de vista gráfico, dá para a gente chegar a um monte de conclusões a respeito do gráfico dessa função que eu não sei. Eu não sei como é que é o gráfico completo, mas em cima do 1 eu já sei o que acontece. Por que eu já sei o que acontece? Ó, eu não pude substituir direto, porque ela tem um problema no 1. Ela tem um problema, o 1 não está no domínio dessa função. Quando eu fui fazer as simplificações, o limite existiu e deu igual a 2. Isso significa que dos dois lados lá do 1, ela está indo para o 2. Então eu não sei como é essa função completa. Eu só sei o seguinte, que o valor 1, 2, ele não está presente na função, mas ela passa lá, de alguma forma, em cima dele, sem encostar nesse ponto 2. Porque dos dois lados, quando eu fiz tender a 1, a função tendeu ao 2. É isso que a gente está concluindo do ponto de vista gráfico, pelo menos nesse local aqui, em cima do 1, calculando esse limite. O cálculo do limite permite você inferir o que acontece na função no ponto que você está analisando, no ponto 1. Então ela não está definida e dos dois lados ela foi. Então lá não tem um salto. Se a função tivesse um salto em volta do 1, a gente não teria encontrado o limite não existiria, porque lá estaria, de um lado iria para um ponto, do outro iria para outro. Então a função não existiria. Nesse caso aqui ela existe, então lá deve ter um furinho. O fato de ter calculado esse limite num ponto que não está no domínio da função, me permite inferir que lá na função original deve ter um furinho em cima do 1. Se a gente fizer esse gráfico aqui, seria isso que a gente encontraria. Observem essa letra B. Primeira coisa que tem que observar é o seguinte, se o valor para o qual o x está tendendo, eu quero calcular o limite de x2 mais 1 sobre x mais 2 com o x tendendo a menos 3. Primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte, será que o valor para o qual o x está tendendo está no domínio da função? Perceba que nesse caso está. Né? Qual que é o problema que acontece no menos 3? Nenhum. A função ela é contínua no menos 3, ela não tem problema no menos 3. Então o cálculo do limite vai coincidir com o cálculo da função, é o f de menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado mais 1 sobre menos 3 mais 2, que vai ficar 9 mais 1 sobre menos 1, que vai ficar menos 10. Então eu não sei como é que é o gráfico dessa função aqui. Não sei como é que ele é. Eu só sei o seguinte, que em volta do menos 3, ela tem um pontinho lá, menos 3 e menos 10, em que a função não acontece nada. Ela está no ponto, a função passa de alguma forma aqui. Eu não sei se é assim que é o gráfico exatamente, mas aqui, nesse ponto aqui, eu garanto que é assim. A função é contínua no menos 3, porque bastou substituir e eu calculei o valor. Ela teria problema no menos 2. Provavelmente aqui no menos 2, ó, acontece alguma coisa, porque ela não pode dar menos 2. Menos 2 está fora do domínio da função. Aí a gente teria que calcular o limite para ver o que acontece. Mas no menos 3 não acontece nada. Então, quando o valor para o qual o x está tendendo está no domínio da função, basta substituir. O valor do limite vai coincidir com o valor da função. Tende a menos 3 dos dois lados, tende a menos 10, ou dos dois lados, ou de um lado só. Ok? Letra C. Quero calcular o limite dessa função aqui horrorosa, com raiz e fração, quando o x tende a zero. Então, primeira coisa, observar se o valor para o qual o x está tendendo está no domínio. No caso, não, né? O x não pode dar zero. Então, tem um problema lá no zero. Ela não está no domínio da função. Percebam que o zero é a parte de cima também. Se eu coloco x igual a zero, vai ficar 0 ao quadrado, vai dar 0 mais 9, 9. Raiz de 9, 3, vai dar menos 3 sobre menos 3 menos 3, que dá 0. Então, quando eu faço x ir para 0, a parte de cima está indo para 0, a parte de baixo está indo para 0. Isso significa que eu posso, talvez eu consiga fazer uma manipulação algébrica aqui em cima, de modo a aparecer um x para eu cortar, né, já que o 0 é raiz. Nesse tipo de situação aqui, eu vou usar aquele produto notável, o produto notável do a menos b, que multiplica a mais b, igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar nesse termo aqui como meu a e pensar nesse termo aqui como meu b. E vou multiplicar em cima e embaixo pelo termo que faz isso aqui aparecer, que a gente chama também de conjugado. Eu digo que esse termo aqui, um é o conjugado do outro. Então, vou multiplicar em cima por raiz de x2 mais 9, ao invés de ser menos, mais 3. E vou multiplicar embaixo, que eu não posso alterar minha função. Estou só multiplicando por 1 aqui, né? Porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma expressão, né? Por x2 mais 9 mais 3. x2 mais 9 dentro da raiz mais 3. Se eu cortar aqui volta a função original. Só que essa forma aqui, essa multiplicação, me permite fazer o seguinte. Se eu tenho aqui o meu a, e aqui o meu a, dessa expressão aqui, eu tenho o a menos b, o a mais b, e aqui o meu b,
Então eu posso reescrever essa parte de cima, como limite com x tendendo a zero, como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar x2 mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Eu só usei esse produto notável. Ficou esse termo menos esse termo mais esse. Eu posso escrever como quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Isso vai me permitir sumir com a raiz da parte de cima. E a parte de baixo eu multiplico. Vai ficar x que multiplica a raiz de x2 mais 9 mais 3. Desenvolvendo aqueles quadrados ali, isso aqui vai ficar limite. O limite tem que ser calculado, tem que ser escrito até no momento que você substitui o valor. Porque ele vai te autorizar a fazer determinadas operações algébricas aqui. O quadrado da raiz, a raiz some. 2 mais 9. E menos 3 ao quadrado dá menos 9. Sobre x que multiplica a raiz de x2 mais 9 mais 3. Posso cancelar esse mais 9 com esse menos 9. E observem que apareceu o termo que eu vou conseguir simplificar. Vai ficar x tendendo a zero. Em cima ficou só x2 sobre x que multiplica a raiz de x2 mais 9 mais 3. Aqui nesse ponto eu consigo cancelar o x, que é o que eu queria desde o início. Né? Desde o início estou querendo cancelar esse x aqui para poder fazer a substituição com esse quadrado. E o meu limite se reduz ao limite com o x tendendo a zero de x sobre, sumiu o meu x lá, raiz de x2 mais 9 mais 3. E perceba que agora o problema sumiu. O zero não está no domínio da função, então tem um problema. Só que na hora que eu cortei ele, eu vou conseguir substituir. Agora eu posso substituir por zero. Substituindo aqui o x por zero, agora eu posso parar de escrever o limite, né? Isso aqui vai ficar igual a zero sobre raiz de 0 ao quadrado mais 9 mais 3. Então vai ficar 0 sobre raiz de 9 dá 3 mais 3, 6, que é igual a 0. Então esse limite aqui deu 0. O que significa do ponto de vista gráfico? Bom, tem um pontinho lá no 0, 0, que é a origem. Não sei como é que essa função aqui completa, o f de x igual a isso aqui. Eu só sei o seguinte, no 0, 0 ela tem um furinho. Ela passa de alguma forma assim. Por quê? Porque quando o x tende a 0 pela direita e pela esquerda, o y também tende a 0. Então não sei como ela é fora desse termo, mas aqui em cima do 0, que é o valor que eu queria analisar aqui, que não está no domínio, consequentemente não pode estar lá no gráfico da função, o y também vai para 0. Então significa que ela tenta passar aqui na origem, mas dá um saltinho e continua depois. Então a gente vai ver um monte de estratégias algébricas, na lista de exercícios de hoje vai ter um monte de limites lá para resolver, de modo a clarear o que está acontecendo lá na função com o cálculo do limite. Se o valor para o qual está tendendo, num ponto, está no domínio, basta substituir e calcular. E aí o significado gráfico é que a função é contínua nesse valor. Ela pode ser descontínua, se você tenta calcular e consegue cortar ali o problema que tinha, significa que ela tem um furinho. Se o limite não existe, significa que ele está dando um salto lá naquele valor no qual não está definido. Então a ideia é você inferir o que acontece no gráfico, calculando os limites aqui. Vamos fazer mais dois aí. Quero calcular o limite com o x tendendo a 2. Limite com o x tendendo a 2. Do x4 menos 16 sobre x menos 2. Primeira coisa que eu observo, se eu posso substituir. Não posso, né? A função ela é descontínua no 2. Beleza. Então já sei que vai ter algum problema lá em cima do 2. Que tipo de problema? Vamos ver aqui. Como o 2 ele zera a parte de cima, zera a parte de baixo, né? Porque 2 é 2, 4, 2 é 16, fica 0 sobre 0. Então tem na formação desse termo aqui, ó, tem lá dentro um x menos 2. Porque o 2 é raiz desse polinômio da parte de cima. Então a ideia é que eu fatore ele para eu conseguir cortar. Eu poderia falar, vou dividir aqui x4 mais 0 x3 mais 0 x2, estou completando os termos, não aparecem, né? Mais 0x menos 16, nada mais é do que x4 menos 16, dividido por x menos 2. Aí você vai conseguir um polinômio aqui do grau 3, o resto vai dar 0, vai ficar esse vezes esse, mais 0, você vai escrever aqui na parte de cima. Aí você vai conseguir cortar o x menos 2. Só que esse caminho aqui vai ficar longo, nesse aqui tem um caminho mais curto, que eu posso usar produto notável, olha. Eu posso pensar no x4 como x2 ao quadrado. Eu posso pensar
que isso aqui é x2 ao quadrado. Porque x2 ao quadrado é x4. E mesmo posso fazer com 16. O 16 pode ser pensado como 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Então aqui vai ficar x4 menos 16 sobre x menos 2. Observe que aqui eu consegui o mesmo produto notável. Eu tenho um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Vai ficar esse mais esse vezes esse menos esse. Então posso usar aqui aquele produto notável, que é a identidade notável. Vai ficar limite com x tendendo a 2, que vai ficar x2 menos 4, que é esse aqui menos esse aqui, que multiplica x2 mais 4. Só usei produto notável. Poderia ter feito fatorando aqui pela divisão com o método da chave. Daria menos, ficaria mais longo, mas daria o mesmo caminho. Sobre x menos 2. Ainda não apareceu o x menos 2, para eu poder simplificar. Mas aqui tem ele, ó. x2 menos 4 é x2 menos 2 ao quadrado. Vou usar o mesmo produto notável. Isso vai ficar igual a limite com x tendendo a 2. Aqui vai ficar x2 menos 2 ao quadrado, vai ficar x menos 2, que multiplica x mais 2. Esse termo aqui, ó, que multiplica x2 mais 4, esse permanece, sobre x menos 2. E aqui, finalmente, eu vou conseguir simplificar. Então, esse limite é equivalente ao limite com x tendendo a 2, o que sobrou lá? X mais 2, x2 mais 4. E aqui eu posso substituir. Quando eu substituo x por 2, vai ficar 2 mais 2, que multiplica 2 ao quadrado mais 4. Então, vai ficar 4 vezes 8, que dá 32. Então, esse limite dá 32. Do ponto de vista gráfico, o que aconteceu aqui? O limite existiu, então dos dois lados ele vai para o ponto 32, e quando o x tende a 2, o y vai lá para o 32. Então tem um pontinho aqui 2 e 32, eu não sei como é que é essa função completa, eu só sei que no 2 e no 32 ela dá um furinho lá. O x não pode ser 2, que não está no domínio, mas dos dois lados a função vai para o 32. Bom, limite com o x tendendo a 3 pela direita, próximo do 3, só que um pouquinho maior, de raiz de x menos 3. Por que é importante ter indicado aqui que o x pela direita? Porque se fosse pela esquerda, se o limite fosse esse aqui, ó, limite com x tendendo a 3 pela esquerda de raiz de x menos 3, esse limite não existiria. Por quê? Porque tender a 3 pela esquerda, se o 3 está aqui, ó, aqui está o 3, aqui está o 0, tender a 3 pela direita é por aqui. É muito perto do 3, só que um pouquinho maior. Tender a 3 pela esquerda é desse lado de cá. Muito perto do 3, só que um pouquinho menor. Então vamos pensar o que acontece quando eu pego um número perto do 3, só que um pouquinho menor, menos 3. Isso aqui vai ficar um número muito perto de 0, só que negativo. Se eu pego 2,99999 menos 3, vai ficar menos 0,000001. Só que não pode ter número negativo dentro de raiz de índice par. Então, a resposta aqui seria um limite que não existe. Nesse caso aqui, pode acontecer. Porque se eu estou pegando um número um pouquinho maior que 3, se eu estou pegando lá 3,000000001, muito pertinho do 3, cada vez mais perto do 3, e eu faço isso menos 3, aqui vai ficar um número 0,00001, só que positivo. É um número positivo. Então, quando eu faço um número perto do 3 pela direita, ou seja, perto do 3, só que um pouquinho maior, ele menos 3 vai ficar perto do 0, só que um pouquinho maior. E aí eu pode, né? Porque a raiz de índice par pode ter um positivo lá dentro. Então, quando eu faço perto do 3, esse positivo aqui está ficando perto do 0, né? Quanto mais perto do 3, mais perto do 0 fica. No limite, isso aqui dá 0. Então, essa função ela tem um problema lá no 3, que não dá muito bem para a gente inferir qual é. Aliás, eu sei, esse gráfico dessa função ele é assim, ó. Ele é assim. Uma parábola desse tipo assim, virada, que pega aqui no 3. Então, quando eu pego valores do x, esse aqui é o... Não precisaria saber disso para calcular o limite, não, mas só para a gente saber o que aconteceu graficamente. Isso aqui é o x menos 3. A gente vai ver como faz esse tipo de gráfico também. Quando eu pego valores perto do 3, só que maiores, né, perto do 3, só que maiores, o valor da função está indo para o 0, né? Eu pego longe do 3, mais perto, mais perto, mais perto. O valor da função está indo para o 0, como a gente concluiu aqui. E antes do 3, que não perguntou aqui, mas a gente fez nesse caso aqui, não tem função, né? Está fora do domínio da função. Então não tem função aqui assim.
Nesse caso, o limite só existe de um lado. Ele só existe o limite lateral direito. O limite lateral esquerdo não existe. E do ponto de vista gráfico, aconteceria algo desse tipo assim. A função não é nem um salto, nem um buraquinho, mas ela acaba, né? A função acaba. A restrição do domínio ali não tem função depois do valor antes do 3. Bem, deixa eu ver se eu coloquei mais limites aqui. Acho que eram esses os exemplos. Não. Eram esses os exemplos de limite. Lá na lista de hoje vai ter um monte de limite para ser feito. Eu vou colocar um arquivo em PDF. Eu vou pegar limites que estão livres do Stewart. Vou colocar ele lá também para vocês pegarem o livro. E eu tenho um arquivo em PDF com a resposta, não a resposta, a resolução passo a passo de todos os exercícios do Stewart. Isso ajuda muito a estudar. Então, façam os limites para a gente começar a operar com limite. É o começo da operação com limite e tentem sempre pensar o que estaria acontecendo lá na função no ponto em que você está calculando o limite. Isso aqui é o forte aqui, você conseguir vincular o cálculo algébrico com o que está acontecendo do ponto de vista gráfico. É esse vínculo que a gente tem que fazer aqui. E lá com os exercícios que eu vou deixar da próxima lista, isso vai ser possível de ser feito. Vamos seguir então no nosso estudo de funções. Agora vamos trabalhar com as funções modulares. Antes disso, vamos definir aqui o que é um módulo. Eu digo que o módulo de x é igual ao próprio x se o x for maior ou igual a zero e é igual ao menos x se o x for menor que zero. O que está querendo dizer é o seguinte, o módulo é uma expressão que te garante que dele só vai sair número positivo. Por isso, o módulo de 2 é igual a 2, o módulo de menos 3 é igual, só sai número positivo, 3. Então, se o x for positivo, é exatamente o que está dentro do módulo. Se for negativo, é menos o que está lá dentro do módulo. Então, o módulo de menos 5, usando a definição, seria menos 5, que é igual a 5. O módulo de 0 é 0 e por aí vai. Então, o módulo é sempre algo positivo, é sempre maior ou igual a 0. É por esse motivo, por exemplo, se você tem uma expressão do tipo módulo ao quadrado, como isso aqui já está garantido que é positivo, você pode até tirar o módulo, isso aqui é igual a x ao quadrado. E a função modular seria aquela função dada por módulo de x. Então, quem que é a função módulo de x? É a função, o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e menos x se o x for menor que zero. Ou seja, é uma função definida por sentenças abertas, no caso aqui é uma sentença fechada. Então, nada mais é do que a primeira bissetriz. A primeira bissetriz é aquela reta que passa aqui cortando o primeiro e o terceiro eixo ao meio, 45 graus. Esse aqui é o y igual a x. E a segunda bissetriz é essa reta que faz a mesma coisa, só que nesses outros quadrantes aqui. Esse aqui é o y igual a menos x. Ela é igual a essa aqui, y igual a x por x maior que zero. Então, seria esse pedaço aqui. E ela é igual a essa aqui por x menor que zero. Aberto aqui. Menor que zero seria para cá. Então, a função modular é a junção desses dois termos aqui. Onde esse termo zero que é fechado nessa, vai fechar esse aqui. Então, faz tipo um Vzinho na origem. Ela é a função menos x antes do zero e mais x depois do zero. Essa aqui é a função f de x igual a módulo de x. Então, se você sabe essa definição aqui, você não precisa nem fazer muitas reflexões a respeito do módulo. Módulo de alguma coisa é exatamente o que está lá dentro, se o que está lá dentro for positivo, e é menos o que está lá dentro, se o que está lá dentro for negativo. Essa que é a definição do módulo. Vamos operar com o módulo nas funções, também vamos trabalhar com os limites disso. Vou iniciar aqui nosso estudo de funções modulares com essa. Esboce o gráfico dessa função. Então, a gente sempre vai usar... A gente nunca opera com módulo. Você viu um módulo, ele é um resumo de um monte de informação. De qual informação? Eu tenho que o módulo de x menos 1, vou só usar a definição. Usando a definição de módulo, é igual a exatamente o que está lá dentro do módulo, sem alterar nada. X menos 1. Se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero. E é menos o que está dentro do módulo se o que está dentro do módulo, x menos 1, for negativo. Então, essas partes em vermelho aqui é o que vai alterar no módulo, né? O módulo de alguma coisa, exatamente o que está lá dentro.
se o que está lá dentro for maior ou igual a zero, e menos o que está lá dentro, se o que está lá dentro for menor que zero. Essas partes vermelhas vão alterar, basta você aplicar sempre a definição do módulo. E aí sim você vai descobrir quem é o módulo. Então daqui a gente tem que o módulo de x menos 1 é igual ao próprio x menos 1, se, eu até posso resolver essa equação, somar um dos dois lados, o x for maior ou igual a 1, e é igual a menos x mais 1, né, distribuindo aqui esse menos 1 para dentro do parêntese, se o x for menor que 1. Então é essa informação aqui que esse módulo resume. Então sempre que você se deparar com o módulo, você tem que primeiro saber o que ele significa. Ele é um resumo do monte de informação. Não dá para operar com o módulo. E agora a gente consegue fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico dessas duas retas, depois eu junto os pedaços que me interessam. Então, primeiro a função y igual a x menos 1. Vou fazer ela aqui embaixo. Y igual a x menos 1. Vou fazer ela sem me preocupar com a restrição, depois eu recorto o pedaço que importa aqui. Se o x é 0, o y é igual a menos 1, então é uma retinha que passa pelo ponto 0 e menos 1. Se o y é 0, o x é igual a 1. Então ela passa pelo ponto 1 e 0. Então é uma retinha que passa pelo ponto 0 e menos 1 e 1 e 0. 0 e menos 1 e 1 e 0. É uma retinha aqui. Aqui no menos 1 e aqui no 1. Essa aqui é y igual a x menos 1. Só que eu quero só um pedaço dela. Qual pedaço? Quero o pedaço para o x maior que 1. Então é daqui para frente. Maior ou igual. Então, vou pegar esse pedaço aqui. Esse aqui que vai estar lá na minha função original, na minha função final. A outra retinha é a menos x menos 1. Y igual a menos x mais 1, quer dizer. Então, se eu pego x igual a 0, vai ficar y igual a 1. Então, ela passa pelo ponto 0, 1. E se eu pego o y igual a 0, ela pega o x igual a 1. Então, ela passa pelo ponto 1 e 0. Então, é uma retinha que passa pelos pontos 0 e 1 e 1 e 0. Uma retinha decrescente que passa por aqui. Aqui no ponto 1, aqui no ponto 1. Eu quero ela quando? Eu quero ela quando o x for menor que 1. Então, é daqui para trás. Então, não vou incluir aqui o 1. É aberto aqui no 1. E menor que 1 é daqui para trás. Esse pedaço. Juntando as duas, observem que esse ponto 1, 0 e esse ponto 1, 0 aqui, esse ponto fechado vai preencher esse ponto aberto. Então a função faz assim, ó. O gráfico dessa função, ele é essa reta até o 1. Depois continua aqui do 1 em diante. Cortando aqui no 1 e aqui no 1. Esse aqui é o gráfico da função, módulo de x menos 1. Então, as funções modulares, elas envolvem um módulo, e para você saber o que o módulo significa, você tem que usar a definição. A definição é sempre isso aqui, muda só o termo em vermelho. Vou fazer mais uma. Agora eu quero um módulo de x2 menos 3x mais 2. A mesma coisa. O módulo de x2 menos 3x mais 2 vai ser igual exatamente o que está lá dentro do módulo, x2 menos 3x mais 2, sem alterar nada, se o que está dentro do módulo, que é x2 menos 3x mais 2, for maior ou igual a zero. Só estou usando a definição. E é igual a menos o que está dentro do módulo, se o que está dentro do módulo for menor que zero. Só usei a definição. Então, esse módulo aqui resume essa informação inteira, que eu posso tornar mais clara sabendo o que significa esses termos aqui, ó. Deixa eu resolver essas equações aqui no cantinho. Para resolver essa equação, é uma parábola, né? Com cavidade para cima, eu tenho que saber isso, saber as raízes. Saber quando isso aqui corta o eixo x. Então, o delta vai ficar igual a 9 menos 8, que dá 1. X vai ser igual a 3 mais ou menos 1 por 2. Então, tem como raízes 2
e 1. Então, a parábola com a concavidade para cima, que corta o eixo nos pontos 1 e 2. Então, essa expressão aqui, ó, ela gera uma parábola. Isso não tem nada a ver com modo, só quero estudar essa equaçãozinha aqui. 1 e 2. Então, aqui no 0. Esse de azul. Deixa eu fazer de azul. Aqui no 0, esse eixo. Aqui está o 1 e aqui está o 2. Então, essa parábola aqui representa essa expressão, x2 menos 3x mais 2. E ela me permite saber os resultados desse termo, porque antes do 1 ela é positiva, depois do 2 positivo e negativo. Então, eu consigo responder isso aqui, ó, de forma mais clara. Então, o módulo de x2 menos 3x mais 2 é igual ao próprio x2 menos 3x mais 2, se esse termo for positivo. Ele é positivo quando? Antes do 1, se o x for menor que 1, ou se o x for maior que 2. Como é maior ou igual aqui, eu posso incluir os extremos. E ela é igual a, distribuindo esse menos aqui, menos x2 mais 3x mais 2, se isso aqui for menor que zero. É menor que zero onde? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Então, esse módulo aqui, ele é um resumo, ele é uma síntese dessas informações todas aqui. E agora eu tenho exatamente o gráfico que eu preciso. Então, ela vai ser essa parábola nesse intervalo. A gente até tem a parábola aqui que a gente usou para fazer estudo de sinal. Vai ser esses pedaços positivos aqui. E essa parábola nesse intervalo aqui. Percebam que a diferença entre essas duas parábolas é só o coeficiente, o que está multiplicando aqui, que é menos 1. Né? As raízes vão ser as mesmas. 1 e o 2 era aqui, e o 1 e o 2 era aqui e aqui. Você tirar o delta, você vai ver que as raízes também são 1 e 2. Só que muda a concavidade, né? Essa aqui é a concavidade para cima, essa aqui é a concavidade para baixo. Então, vamos fazer elas separadinhas aqui. Depois a gente pega o pedaço que importa. Então, as duas parábolas cortam no 1 e no 2. No 1 e no 2. Só que uma é assim, a outra é assim. Em que o eixo... O eixo y está aqui assim, está aqui no 0, né? O eixo y está aqui assim, está aqui no 0. Essa aqui é a parábola x2 menos 3x mais 2. E essa aqui é a menos x2 mais 3x mais 2. Agora eu vou pegar os pedaços que me interessam. Eu quero essa parábola aqui, quando o x for menor ou igual a 1. Então, é antes aqui. E depois do 2. E depois do 2. Igual também. Inclui o 2. Eu quero que seja igual a essa aqui, entre 1 e 2, excluindo os extremos. Esse pedaço aqui. Então, observe, quando eu juntar esses pedaços vermelhos em uma só função, esse pontinho fechado 1, 0, vai preencher esse aqui aberto. Esse aqui 2, 0, vai preencher esse aqui aberto. Ela é contínua. Então, ela é uma parábola. A minha função, ela é uma parábola que vem assim, vem aqui no 1, faz assim, e depois continua aqui assim. Aqui no 1, aqui no 2, e ela corta aqui, ó. Vai cortar aqui no 2 também. Essa aqui é a função f de x igual a módulo de x2 menos 3x mais 2. Então, três pedaços de parábola. Esse pedaço, esse aqui. E observem que ficou coerente com a ideia de módulo. Né? Do módulo só sai um número positivo, então ela fica sempre acima do eixo x, né? É sempre positivo. Então, esse aqui seria o gráfico dessa função aqui, que eu consegui como? Fazendo esse caminho mecânico. Eu pego o módulo, eu destrincho aqui o que ele significa, o que ele está resumindo. Se tiver alguma equaçãozinha, eu resolvo, igual aconteceu no anterior também. Tinha essas equações aqui, essa aqui era mais simples, que é do primeiro grau. Resolvo elas e tiro o que ela significa. E depois vai dar funções com sentenças abertas, eu faço cada função, eu pego o pedaço que me importa e junto num gráfico só. Então o caminho vai ser mais ou menos esse. Mais ou menos esse. As funções modulares. Aqui tem outra função modular, só que perceba o seguinte. O módulo, ele está alterando só esse termo aqui dentro. Ó. O 2 ele é sempre fixo. Então, quando eu vou aplicar a definição, vai ficar módulo de x menos 1
mais 2, isso aqui vai ser igual ao próprio x menos 1, que está dentro do módulo lá, e o 2 não está sendo alterado pelo módulo, ele vai ficar lá agarrado na função. Se o que está dentro do módulo, no caso é só o x menos 1, for maior ou igual a 0. E ele vai ser igual a menos o que está dentro do módulo, que no caso é x menos 1, mais o 2 que já está lá na função, se o que está dentro do módulo, x menos 1, for menor que 0. Então, usei simplesmente ali a definição de módulo, para saber o que ele significa. Então, agora aqui eu consigo reescrever essa expressão de forma mais clara. Então, aqui vai ficar x menos 1 mais 2, fica x mais 1. Menos 1 com mais 2 dá 1. Se posso somar um dos dois lados, ou passar esse 1 para lá que está trocado, vai ficar x maior ou igual a 1. E essa aqui vai ficar menos x, menos com menos vai ficar mais 1, mais 2 vai ficar mais 3, se o x for menor que 1. Então, são duas retas. É a junção de duas retas em intervalos diferentes. Vou fazer elas separadinhas aqui. A reta y igual a x mais 1, y igual a x mais 1, quando o x é 0, o y é 1, x é 0, y é 1. Quando o y é 0, o x é menos 1. Então, essa retinha já fiz um monte de vezes. Vai ser algo assim. Cortando aqui no 1 e no menos 1. Eu quero que seja igual a ela quando? Quando o x for maior ou igual a 1. Então, x igual a 1 estaria aqui. Ó. X igual a 1 é aqui. Quando o x for 1, eu substituo aqui para saber quem é o outro ponto. 1 mais 1, 2. Então, maior ou igual a 1 é daqui para frente. Ó. Esse pedacinho aqui do x maior que 1 é para cá. Então, seria esse pedaço aqui. E a outra reta, que é o y igual a menos x mais 3, quando o x é 0, o y é 3. Então, quando o x é 0, o y é 3. Quando o y é 0, o x é 3 também. Então, a reta decrescente passa aqui no 3, 3. No 3 e no 3. Eu quero que seja igual a ela quando? Antes do 1. Então, 1 vai estar aqui assim, ó. Aqui é o x igual a 1, é onde está cortando a reta. Eu quero que seja antes dele. Quando o x é igual a 1, vai ficar menos 1 mais 1, é o ponto 2. Então ela vai ser contínua, vai juntar. Eu quero que seja igual a ela antes do 1. Então, esse pedacinho aqui, incluindo esse ponto. Vai ser esse pedaço aqui. Então, a minha função final é a junção desse pedaço com esse no mesmo plano cartesiano. Em que esse ponto 1, 2 aqui fechado vai preencher esse ponto 1, 2 aqui que era aberto. Então, vai ser uma função assim, né? Aqui tem um ponto 1, 2. 1, 2. Em que a função vai vir assim. E vai fazer assim. Cortando aqui no 3. Que é esse pedaço aqui. Vai vir aqui e vai voltar. Essa aqui é o gráfico da função f de x igual a x menos 1 mais 2. Então, mais uma vez, só usei a definição de módulo. Lembrando que nesse caso aqui, o que tem diferencial nesse caso em relação ao anterior é que o módulo está alterando só esse termo aqui dentro. Então, a definição vai se aplicar só ele. O resto continua lá igual está. O mais 2 vai continuar sempre mais 2, dependendo do intervalo. Quarta aí. Nessa função, eu tenho uma soma de módulos. Então, percebam que esse termo aqui, ó, primeiro, ele vai ter uma forma a depender do intervalo de x, e esse termo aqui vai ter uma outra forma a depender do intervalo de x. Ou seja, esses termos vão se alterar dependendo do intervalo de x. Então, deixa eu aplicar a definição em cada termo desse, e depois eu observo o que acontece em cada intervalo de x, como cada termo desse fica, com a forma dele. Então, vou aplicar separadamente a definição de módulo
para esses dois termos. Vou analisar primeiro esse primeiro aqui, ó. Módulo de 2x mais 1. O que ele é? Qual as informações que ele está resumindo? Ele é igual ao próprio 2x mais 1, sem alterar nada, se o que está dentro do módulo, que é 2x mais 1, for maior ou igual a zero. E ele é igual a menos o que está dentro do módulo, que é 2x mais 1, se o que está dentro do módulo, que é 2x mais 1, for menor que zero. Então ele está resumindo essa informação. Deixa eu tornar ela aqui mais clara. O 2x mais 1 dentro do módulo vai ser igual ao próprio 2x mais 1, se, que eu posso passar esse 1 para lá e o 2 dividindo, o x for maior ou igual a menos meio, e vai ser igual a menos 2x menos 1, se o x, mesma coisa aqui, for menor que menos meio. Então esse módulo aqui, ele resume essas informações. Deixa eu aplicar agora o segundo módulo. Módulo de x menos 1. O módulo de x menos 1 é igual ao próprio x menos 1. X menos 1, se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero. E ele vai ser igual a menos o que está dentro do módulo, que no caso é x menos 1, se o que está dentro do módulo, que é x menos 1, for menor que zero. Só apliquei a definição de novo. Então, resolvendo esse termo aqui, tenho que o módulo de x menos 1 vai ser igual ao próprio x menos 1, se o x for maior ou igual a 1, passando esse 1 para cá, e menos x mais 1, se o x for menor que 1. Então, eu já tenho o significado de cada módulo desse individualmente. E percebam que esse termo aqui vai se alterar, ele vai alterar a forma no menos meio, e esse termo aqui vai alterar a forma no 1. Para eu juntar essa soma, eu posso fazer um quadro para organizar essas informações que eu consegui aqui, em que eu coloco a forma do primeiro termo, o módulo de 2x mais 1, como que ele fica a depender do intervalo, o módulo de x menos 1, como que ele fica, e a soma, que é o que eu quero entender. Eu quero saber o que acontece com esse termo aqui, independente do intervalo. Quais intervalos? Onde eles mudam de forma. Eles mudam de forma em dois números, no menos meio e no 1. Então eu sei que no menos meio e no 1, ele vai alterar a forma. Como? Deixa eu dispor essas informações. Esse termo aqui, antes do menos meio, para o x menor que menos meio, ele é dessa forma. Então antes do menos meio seria para cá. Ele fica assim, ó, menos 2x mais 1. Depois do meio, para o x maior que menos meio, ele fica assim, ó, 2x mais 1. Não, aqui é 2x menos 1. 2x menos 1. E esse aqui, depois do menos meio, ele fica 2x mais 1. 2x mais 1, 2x mais 1. Então, eu só tirei essas informações aqui e coloquei no quadro. Antes do menos meio, depois do menos meio. Antes do menos meio, aqui é menos 2x menos 1. Depois do menos meio, 2x mais 1. O de baixo, esse. Antes do 1, ele fica assim, menos x mais 1. Menos x mais 1. Aqui também antes do 1, menos x mais 1. Depois do 1, ele fica com essa forma, x menos 1. Então, já temos ali a forma de cada módulo desse, a depender do intervalo de x. Então, antes do menos meio, a soma vai ficar menos 2x menos 1, menos x mais 1. Então, esse aqui vai ficar igual a menos 3x, menos 3x, que dá zero. Entre menos meio e 1, o de cima fica 2x mais 1, o de baixo fica menos x mais 1. Isso aqui vai ficar igual a 2x menos x fica x mais 2. Fica com essa forma. E depois do 1, vai ficar 2x mais 1, o de cima, e x menos 1. Então, 2x mais x fica 3x, e 1 com menos 1 some. Então, eu já tenho o quê? A minha função modular, o termo 2x mais 1 mais x menos 1, ele tem três formas.
ele pode assumir a forma menos 3x, a forma x mais 2 e a forma 3x. Em quais intervalos? Se o x estiver antes do menos meio, se o x estiver entre menos meio e 1, e se o x for depois do 1, maior que 1. Então ele assume essas três formas. Agora a gente tem que colocar os iguais. Os iguais têm que ficar coerentes com as duas análises anteriores. Vamos ver, quando o x é igual a menos meio, a gente vai ter a possibilidade de colocar o igual a menos meio aqui, ou o igual a menos meio aqui. Depende da coerência aqui. Quando ele é igual a menos meio, o primeiro parênteses tem que ficar assim. Então, o menos meio, eu vou ter que definir ele se eu coloco na primeira desigualdade ou se eu coloco na segunda desigualdade. Tornando coerente com esse termo aqui, quando o x é igual a menos meio, está aqui o igual a menos meio, esse módulo fica assim. Então ele vai estar assim, 2x mais 1 aqui ou aqui? Aqui, né? Vai ser no segundo termo, vai ser aqui. Então o menos meio vai entrar aqui. Isso não vai fazer grande diferença no gráfico, mas tem que ficar coerente com o anterior. O 1, o exatamente igual a 1, ele pode entrar aqui ou aqui. O menor igual a 1, maior igual a 1. Só que tem que ficar coerente com o anterior. O igual a 1 está aqui, ó, em que esse termo fica assim, x menos 1. Então eu vou incluir ele desse lado ou desse, nessa desigualdade ou nessa. E o x menos 1 está aqui, ó, está na última. Né? Se eu puser ele aqui, significa que eu estou dizendo que quando é igual a 1 é assim. Não é verdade, né? Quando é igual a 1 é assim. Ó. Então vai ser nessa desigualdade aqui, que é a última. Tá aí. Então esse módulo aqui, essa soma de módulos, ele é um resumo dessas informações. Então ele é um conjunto de 3 pedaços de reta em intervalos específicos. Vamos fazer o gráfico das 3 retas. Deixa eu pegar um outro papel aqui, ficou pequenininho. Vamos fazer ele aqui. Então são 3 retas. 3 retas. A primeira é a y igual a menos 3x. Está pegando aqui, tá? Y igual a menos 3x. Essa retinha aqui vai ser com x igual a 0, y é 0. Então ela passa pela origem. E quando pegar um outro ponto, já que foi no 0, 0, quando o x é igual a... Deixa eu ver qual ponto que vai ser bom a gente pegar. Pegar menos meio, né? Quando o x for igual a menos meio, o y vai ser igual a menos 3, que multiplica menos meio, ou y vai ser igual a 3 meios. Então ela passa pelo ponto menos meio e 3 meios. Então essa retinha aqui é uma retinha decrescente, que passa ali na origem, passa no 0, 0, e passa no ponto menos meio e 3 meios. Passa aqui. Menos meio e 3 meios. Então ela é uma retinha assim. Esse aqui é o y igual a menos 3x. Eu peguei o menos meio porque vai ser o ponto onde eu vou quebrar ela, né? Eu quero que seja igual a ela quando? Quando x for menor que menos meio. Então é antes desse termo aqui, ó, daqui para trás. Então eu vou querer esse pedacinho aqui da minha reta. Esse pedacinho. Vou guardar ele aqui. A segunda reta é essa aqui, ó, x mais 2. Y igual a x mais 2. Quando x é igual a 0, o y é igual a 2. Ela passa no ponto 0, 2. E vamos pegar o outro ponto onde ela quebra. Vamos pegar o menos meio. Quando x for igual a menos meio, o y vai ficar igual, vai ficar aqui menos meio mais 2, que vai dar 3 meios, né? 3 meios positivo. Então o y vai ficar igual a 3 meios. É exatamente esse ponto, ó. Então ela é uma reta que passa pelo ponto 0, 2, quando x é 0, y é 2, não 0, né? X é 0, y é 2. Esse é 0, 2. E pelo ponto menos meio e 3 meios, que está antes aqui, ó. Menos meio, 3 meios e 2. Então ela passa por esses dois pontos. Dois pontos aqui.
Eu quero que seja ela quando? Quando x... fiz a reta de azul, deixa eu fazer ela de vermelho aqui. Essa reta. Quando x for menor ou igual a menos meio, que está aqui, fechado, até o 1. 1 vai estar aqui assim. Quando x é igual a 1, o y é igual a 3. Então, aqui aberto. Aqui fechado, aqui aberto. Então, vai ser esse pedaço aqui. Ó. E percebam que esse ponto fechado, menos meio e 3 meios, vai fechar esse aqui, ó, que está aberto. Então, ela, pelo menos aqui, é contínua. Vamos ver a terceira reta, que é o 3x, y igual a 3x. Ela passa no 0, 0. Eu vou pegar o outro ponto onde quebra, que é o 1. Quando x é igual a 1, o y é igual a 3. Então, vai ser uma reta que passa no 0, 0. No 0, 0. E no 1, 3. 1, 3. Essa reta aqui. Fazendo aqui um rascunho dos 3 pedacinhos, para depois juntar o que importa. Essa reta vermelha. Perceba que esse ponto 1, 3, ele vai estar lá dentro. E esse, eu quero ela quando x for maior que 1. Então, é daqui em diante. O gráfico é esse aqui. Daqui em diante. Esse pedaço. Percebam que esse ponto 1, 3, que é cheio, porque é maior ou igual a 1, vai preencher esse ponto aqui que está vazio. Então, são 3 pedaços de reta. Esse pedaço de reta que vem aqui acaba onde começa esse, acaba onde começa esse. Deixa eu transportar aqui os gráficos. Está pegando, tá? Então, uma reta que vem aqui no menos meio e no 3 meios. Esse pontinho. Depois daqui ela vai até o 3, 1. Até aqui, depois ela continua assim. Em direção à origem. Então a reta vai ser essa. Vai vir essa aqui. Até esse ponto. Daqui ela vai vir até aqui. Esse pedaço. E depois ela vai ser assim, mais subidinha. Então são esses 3 pedaços de reta, totalmente contínuos. Onde esse ponto aqui é o ponto 2. Onde corta aqui, ó, ponto 2. Essa é longa, né? Mais longo o estudo do sinal, mas nada mais é do que o conjunto de 3 retas que são tomadas em intervalos específicos. Essa é a função f de x igual a módulo de 2x mais 1 mais módulo de x menos 1. Então, essa é a função que sai, nada mais do que a aplicação das definições, da definição do módulo. Depois eu juntei aqui só para juntar as informações, consegui a minha função e esbocei em cada intervalo e depois peguei o que me interessava. Essa é a função, esses 3 pedaços de reta aqui. Fica longo, mas o caminho é mais ou menos padronizado. Dito isso, vamos calcular os limites dessas funções. Quero calcular ali o limite do x2 menos x sobre módulo de x menos 1. Módulo de x menos 1. Com o x tendendo a 1. Bom, então a função modular, eu nunca opero com ela. Você viu um módulo, não é só uma função. Qualquer vez que você vê um módulo, você tem que saber o que ele significa. Então, observem. O que ele significa? Antes de a gente operar com limite, antes de operar com qualquer coisa, o passo zero de qualquer coisa que envolve módulo é você destrinchar o que o módulo está dizendo. E eu tenho que o módulo, o x ao quadrado menos x sobre o módulo de x menos 1. Vou só aplicar a definição. É igual ao próprio x ao quadrado menos x sobre o termo que está dentro do módulo, se o que está dentro do módulo, que no caso é x menos 1,
for maior, aqui não pode ser igual a zero, vai ter que ser só maior que zero, porque está no denominador de uma fração aqui. E ele vai ser igual, perceba que o x2 menos x não é alterado pelo módulo, a menos o que está dentro do módulo, só estou aplicando a definição para esse termo aqui, que eu estou escrevendo em vermelho, para mostrar que ele é que está sendo alterado, se o que está dentro do módulo, x menos 1, for menor que zero. Então, só apliquei a definição de módulo. E agora eu vou saber quem é essa expressão aqui, ó, x2 menos x sobre o módulo de x menos 1. Então, isso aqui é igual ao próprio x2 menos x sobre o x menos 1. Eu vou até colocar o x em evidência aqui. Vai ficar x que multiplica x menos 1 sobre x menos 1, se o x, vou passar esse 1 para lá, é maior que 1. E vai ser igual a x que multiplica x menos 1 sobre menos x menos 1, se, coloquei em evidência também o x aqui, o x for menor que 1. Então é isso que esse termo significa. E percebam que como é maior que 1 e menor que 1, não pode ser igual, então não vai zerar a parte de baixo, já está excluído aqui 1 da história, eu posso simplificar. Posso simplificar isso com esse com esse. Então essa expressão aqui, x2 menos x sobre módulo de x menos 1, que é o que tem dentro do meu limite lá, é o próprio x se o x for maior que 1. E aqui vai ficar menos 1 sobre x, vai ficar menos x se o x for menor que 1. Então é isso que esse módulo está indicando. Como eu quero calcular o limite com o x tendendo a 1, percebam que é exatamente o que altera aqui a forma do módulo. Porque o 1, aqui está o 0, aqui está 1, aqui está 1. Eu tenho duas formas de fazer tender a ele. Eu posso tender a 1 muito próximo dele, só com um pouquinho menor, e muito próximo dele, só com um pouquinho maior. O fato de ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor não interessa, é maior ou menor. Então eu vou transformar esse limite aqui em 2. Eu vou analisar os dois limites laterais. E se eles forem iguais, o limite existe. Vou fazer o limite dessa expressão quando x tende a 1, vou fazer primeiro com ele maior, pela direita. E vou fazer o limite dessa expressão quando x tende a 1 pela esquerda. E observem, quando x tende a 1 pela direita, eu estou fazendo valores maiores que 1, maiores que 1. Então essa expressão aqui fica assim. Esse limite, quando eu estou fazendo ele, vai ficar limite com o x tendendo a 1 pela direita, estou considerando valores só maiores que 1, de x. E quando eu faço pela esquerda são valores menores que 1. A função fica assim. Então, vai ficar limite com o x tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, valores menores que 1, a função vai ficar menos x. Bom, eu posso substituir direto, né? Porque aqui não tem problema ser 1, aqui não tem problema ser 1 também. Então vai ficar, no lugar do x, 1. O fato de ser pela direita é o limite. A função está no 1, está indo para o 1. E aqui vai ficar 1 com o negativo. Esse aqui não é negativo, não. É só estou indicando que eu estou chegando perto do 1 pela esquerda. Mas é 1 positivo. Esse menuzinho aqui não significa um número negativo, não significa só que é um pouquinho menor. Esse menuzinho colocado nesse ponto aqui. Aqui vai ficar menos 1, menos 1. Então, pela direita, a função está indo para o 1. Pela direita, a função está indo para o 1. Pela esquerda, a função está indo para o menos 1. O que eu posso concluir? Que esse limite não existe. Então, esse limite aqui do exercício, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Então, graficamente, olha o que está acontecendo lá em cima do 1. Está tendo um salto na função, né? Está tendo um salto. Essa função aqui, não precisaria fazer isso para responder o limite, não. A resposta é, o limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Mas ela é antes do 1 igual a x, a reta y igual a x é isso aqui, ó. Então, se o 1 está aqui seria 1, ela é assim. E ela é menos x, que é essa reta aqui, quando x for menor que 1. Então, seria menos 1, seria daqui para trás. O gráfico dessa expressão aqui, ó, ele é mais ou menos, não precisaria você saber disso não, mas só para mostrar por que aconteceu isso. Quando eu fiz tender a 1 pela direita, a função foi lá para o 1. Quando eu fiz tender a 1 pela esquerda, a função estava indo lá para o menos 1. Por isso que a função, o limite não existiu. Então, mesmo que você não estivesse sabendo quem é o gráfico da função,
que são esses dois pedacinhos de reta que a gente conseguiria fazer, mas não precisaria, você já conseguiria inferir lá na função, só observando o resultado do limite, o que está acontecendo. Significa que no 1, essa função está dando um degrau, né? Tem um espaço, ela não é contínua. Então o limite não existe, pois os limites laterais são distintos. O que está acontecendo é isso, e mais importante do que tudo o que a gente está trabalhando agora é o módulo. Você não opera com o módulo. Viu o módulo? Olha o que ele significa primeiro. Você tem que saber o que ele está resumindo. Qual a informação que ele resume, para depois você operar com ele. E depois que você descobriu o que ele está significando, aí você vai operar com diversas ferramentas matemáticas que envolvem módulo. Bom, então a gente viu a definição de módulo, as funções modulares, que a gente só aplica a definição de módulo e faz a função de várias sentenças. Viu agora um limite que envolve módulo, em que você tem que primeiro saber o que o módulo significa e depois operar o limite com ele. Vamos finalizar aqui o estudo de módulo com as equações modulares. Se eu digo que esse x, o módulo dele é igual a um k, isso é verdade quando? Quando o x for igual ao k ou quando o x for igual ao menos k. Por quê? Porque o módulo de k é k. Lembra, pensando em k como um número qualquer. E o módulo de menos k também é k. Ou seja, isso aqui é verdade quando? Se x for igual a k ou se o x for igual a menos k. Então é assim que a gente sai de uma equação modular, que é esse caso aqui. Isso aqui é verdade quando? O módulo de 2x menos 1 é igual a 3 quando? Quando 2x menos 1 for igual a 3 ou quando 2x menos 1 for igual a menos 3. Então vai ter duas respostas dessa equação. Resolvendo aqui, eu tenho que vai ficar 2x igual a 4, x igual a 2, é a primeira resposta. Daqui eu tenho 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Então eu tenho duas soluções. É o x igual a menos 1 e o x igual a 2. Todas as duas soluções satisfazem essa equação aqui. Beleza? Então você viu a equação modular, alguma coisa dentro do módulo é igual a um número. Isso é verdade se for igual ao número ou se for igual a menos o número. Vamos aplicar esse conceito para esse termo aqui. Módulo igual a alguma coisa algébrica. Eu tenho que o x mais 1 vai ser igual ao próprio termo, mais 2. E o x mais 1 vai ser igual a menos o termo que está lá. Ou esse ou esse. Só que aqui tem uma questão a mais. Porque aqui eu sabia o sinal desse termo aqui. Porque de um módulo só pode sair um termo positivo. O módulo é sempre maior que zero. Então, independente do que acontece aqui, o resultado tem que ser positivo. Então, a gente não precisou fazer essa análise, tem que fazer nesse caso aqui. Só deu 3 ou menos 3. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma terceira restrição, que é o seguinte: esse termo aqui não pode ser positivo. Então, tem que acontecer ainda. Isso aqui tem que ser junto com isso aqui sendo maior ou igual a zero. Então, de um módulo, não pode resultar um número negativo. Então, os nossos resultados aqui têm que obedecer essa imposição. Senão, o módulo não vai ser válido. De um módulo não sai um número negativo. Então, vamos resolver. Primeiro termo lá, x mais 1 é igual a 3x mais 2. Vai ficar x menos 3x igual a 2 menos 1. Vai ficar menos 2x igual a 1. X igual a menos meio. A primeira solução parcial seria essa. A segunda, x mais 1 igual a menos 3x menos 2. Então, vai ficar x mais 3x igual a menos 2 menos 1. Então, 4x igual a menos 3, x igual a menos 3 quartos. Essa é a segunda solução. Isso aqui só vai poder ser solução dessa equação modular, se estiver obedecendo isso aqui. Vamos ver a restrição que eu tenho que ter para soluções. 3x maior ou igual a menos 2, x maior ou igual a menos 2 terços. Então, as soluções só podem estar aqui. Essa equação só pode operar nesse mundo aqui. Então, eu tenho aqui o menos 2 terços. Deixa eu colocar ele aqui. Menos 2 terços. Então, tem que ser sempre daqui para frente. As soluções só podem estar aqui. Uma solução que eu encontrei foi o x igual a
menos meio. Então, menos 2/3, se você coloca lá em decimal, vai dar mais ou menos 0,666. Isso aqui vai ficar mais ou menos menos 0,666 e por aí vai. O menos meio dá menos 0,5, né? Isso aqui dá igual a menos 0,5, que estaria aqui assim, ó. Esse aqui pode. Menos 0,5 estaria antes aqui. Menos 0,5. O zero está aqui assim. Então essa aqui é ok. Ela pode entrar no mundo das respostas. Menos 3/4 vai ficar 0,75. Menos 0,75, né? Exatamente, né? 0,75 negativo. Que está depois. 0,75 estaria aqui assim, ó. Menos 0,75. Percebe que essa resposta aqui não pode entrar? Porque assumir o x igual a esse termo é assumir que esse termo aqui pode dar negativo, o que contradiz a definição do módulo. Então a única solução é essa. Porque tem essa restrição adicional aqui do módulo ser um termo positivo. Então a única solução dessa equação é o x igual a menos meio. É a única que satisfaz ao mesmo tempo a definição da equação modular e a restrição da resposta, que faz isso aqui sempre gerar um número positivo. Inequações modulares. Último tópico de hoje. Eu tenho que, se o módulo de um x é menor que um k, vamos pensar aqui na reta real, onde aqui está o zero e aqui está esse número k. Se o módulo de x é menor que k, esse x está antes aqui do zero, né? Seria qualquer valor aqui antes do k. O x estando aqui, ele satisfaz essa condição do módulo dele ser menor que zero. Só como o módulo é um número positivo também, se ele for, vamos supor que o k seja 3. Se ele for 2, ele está dentro. Se fosse menos 2 também, porque o módulo de menos 2 é 2. Então, até o menos k do lado de cá, qualquer número que tiver aqui, ó, também satisfaz a condição. Então, o x teria que estar entre menos k e k. Por exemplo, se eu tenho algo assim, ó, módulo de x menor que 3. Se você pensa em termos de reta real, se aqui está o 3 e aqui está o 0, qualquer número que tiver antes do 3, o módulo dele é menor que 3. Só que qualquer número que tiver antes do menos 3, antes no sentido assim, né? Por exemplo, o módulo de menos 2 é 2 que está antes do 3, é menor que 3. O módulo de menos 2,99 é 2,99 que está antes do 3. Então, uma inequação desse tipo, você nunca opera com o módulo. O que você consegue extrair dele é que o x tem que estar entre menos k e k. O x tem que estar entre menos k e k. Pelo raciocínio análogo, se você tem um módulo maior que um número, em tese o número estaria aqui assim, só que os números estão antes do menos k também, né? Vamos supor que fosse um número antes do menos 3, menos 4, ele está depois do 3. Aqui um número que tivesse aqui, o módulo dele está do lado de cá. Então eu tenho aqui uma situação dessa, ou o x é maior que o k, que seria os números daqui para frente, ou o x é menor que o menos k. Essa seria a forma de operar com o módulo quando ele é maior. Então vamos aplicar isso no caso concreto aqui. Se eu tenho um módulo de 2x menos 1 menor que 3, então é desse tipo aqui, isso aqui é verdade quando? Quando esse termo dentro do módulo estiver entre menos 3 e 3. É assim que a gente sai do módulo na inequação. Então é uma inequação simultânea, em que eu resolvo primeiro essa inequação, depois essa, e depois acho a interseção dos resultados. Essa inequação aqui ela é simples porque tem termo algébrico só no meio. Eu até poderia pensar assim, deixa eu isolar esse termo do meio, somando o termo dos dois lados. Então, se eu somar se eu diminuir um aqui e diminuir um aqui, a desigualdade permanece igual, né? Esse continua menor que esse, continua menor que esse. Então, poderia fazer pela interseção dos dois resultados, como a gente já fez na equação simultânea. Mas aqui fica simples, né? Menos 3 menos 1 vai ficar menos 4. Esse termo aqui, menos 1, vai sumir esse mais 1, vai ficar 2x. E esse termo aqui, menos 1, vai ficar 2. 3 menos 1 dá 2. E aqui eu posso dividir por 2, todo mundo, ó. Então,
Estou só isolando o x na forma prática, porque só tem termo algébrico no meio. Então aqui vai ficar menos 2 menor que x menor que 1, né? Dividindo todo mundo por 2. Então essa equação aqui ela é verdade aqui, ó, dentro desse intervalo. Na de baixo é uma maior, é desse tipo aqui, ó. Então para a gente sair dela, para a gente sair do módulo para poder operar com ele, operar sem ele, vai ser quando o k aqui no meu caso está fazendo a vez o 5. Então quando esse termo dentro do módulo 4x menos 3 for maior que 5, ou quando 4x menos 3 for menor que menos 5, que o menos k. Então daqui eu tiro 4x maior que 8, e daqui eu tiro 4x menor que menos 2, né? Passo o 3 para cá, positivo, menos 2. Daqui eu extraio que o x tem que ser maior que 2, né? Dividindo por 4 os dois lados. E daqui o x tem que ser menor que menos meio. Então são essas duas nesse intervalo. Ou o x é maior que 2, ou o x é menor que menos meio, para que isso aqui seja válido. Se tivesse maior ou igual, menor ou igual, você só altera isso aqui. Se for o igual, entraria sim na minha desigualdade. O fato é, nunca opere com módulo. Se você viu o módulo, você tem que destrinchar o que ele significa. No caso das equações, eles significam isso. Eles significam isso. Se for menor, é assim que sai dele. Se for maior, é assim que sai dele. Vou fazer uma outra inequação aqui, maior. Então, usando ali a definição de inequação, eu sei que se esse termo aqui é maior que 2, isso é verdade se o x2 menos x menos 4 for maior que 2, ou se o x2 menos x menos 4 for menor que menos 2. Usando só a definição, estou só usando isso aqui. Só usando isso aqui. Como é uma inequação maior, ela sai por essas duas aqui, por esses dois intervalos. Então vamos resolver essas duas inequações, lembrando que inequação do segundo grau, eu não vou tentar isolar o x daqui igual a gente faz na inequação do primeiro grau, eu tenho que esboçar as parábolas. Isso aqui é verdade se, passando esse 2 para o lado de cá, vai ficar x2 menos x, esse 2 para o lado de cá vai ficar menos 4 menos 2, vai ficar menos 6 maior que 0, deixa o segundo mesmo com 0, ou x2 menos x, passa esse para o lado de cá, vai ficar menos 2 menor que 0. É assim que a gente vai resolver essas duas equações, nesses dois intervalos. Para resolver equações de segundo grau, eu preciso saber as raízes, né? Uma parábola para cima, com cavidade para cima, porque como multiplica x2 é positivo, preciso das raízes. Quanto com x2 menos x menos 6 é 0. Tirando o delta aqui, vai ficar igual a 1 mais 24, que é 25. X igual a 1 mais ou menos 5 por 2. Então, vai ficar 6 por 2, 3, menos 4 por 2, menos 2. Então, já sei que é uma parábola com cavidade para cima, que corta os eixos no menos 2 e no 3. O segundo eixo está mais perto aqui do menos 2. Nem precisa do segundo eixo fazer estudo sinal, né? A gente precisa saber onde está o mais e o menos, né? Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo. A gente já sabe responder esse termo aqui, ó. Ele é positivo quando? Quando o x estiver antes do menos 2, x for menor que menos 2, ou o x estiver depois do 3, o x for maior que 3. A segunda é x2 menos x menos 2, saber quando dá 0. O delta vai ficar igual a 1, mais 8, igual a 9. Então, usando sempre muitas equações que dá a raiz inteira, né? Nem sempre só ocorre. Vai ficar 1 mais ou menos 3 por 2. 4 por 2, 2. Menos 2 por 2, menos 1. Então, a parábola com a cavidade para cima, que corta os eixos, também com a cavidade para cima, que corta os eixos no ponto 2, 1 menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Então, o segundo eixo está aqui assim. Eu sei que antes do menos 1 é positivo, negativo, positivo. Então, esse termo aqui, ó, ele vai ser negativo entre menos 1 e 2. Então, menos 1 menor que x, menor que 2. Então, essas seriam as duas respostas. Só ver se não tem nenhuma se não está sobrepondo aqui essas respostas, né? Eu quero a união, quero tudo que vale aqui, porque quando é ou, é união, né?
a primeira resposta, se eu colocar o 0 aqui, ó. Segunda resposta, vou colocar o 0 aqui. Então, a primeira resposta é x menor que menos 2. Antes aqui, não incluindo menos 2. Depois do 3. Não incluindo 3 também. A outra é entre menos 1, que estaria aqui assim. Mantendo a mesma escala. E 2, que estaria aqui assim. Não, então não tem nenhuma interseção, não. Esse pedaço aqui. Então ela não é válida entre menos 2 e menos 1 e entre 2 e 3. Né? Então tá certo aqui. Então, a solução dessa equação seria todo x real tal que o x seja menor que menos 2 ou o x esteja entre menos 1 e 2 ou que o x seja maior que 3. Nesses intervalos aqui, essa expressão é verdadeira. Me informar de quem é esse módulo, né? Esse módulo, já fez até esse aqui algumas vezes. X mais 1, ele é igual ao próprio x mais 1 se o que está dentro do módulo, que é x mais 1, for maior ou igual a 0. Pode ser 0, pode. Maior ou igual a 0. Ele é igual a menos o x mais 1 se o x mais 1 for menor que 0. For menor que 0. Menor que 0. Então, resolvendo aqui esse módulo de x mais 1, esse aqui é o próprio x mais 1, se o x for maior ou igual a menos 1, e menos x menos 1, se o x for menor que menos 1. Então, o que vai mudar a forma dessa inequação aqui, é o menos 1. Né? Então, eu vou ter que resolver essa equação antes do menos 1 e depois do menos 1. Para x menor que menos 1, olha como é que fica a minha equação. Vai ficar 2x menos 7. E esse módulo aqui vai se alterar. O x menor que menos 1 ele vai ficar assim. Ó. Vai ficar menos x menos 1. Aqui nem precisou de usar aquela definição da inequação modular. Aqui simplesmente a gente vai só resolver uma inequação que tem um módulo lá no meio que muda de forma. Maior ou igual a 0. Então é uma equação simples. Né? Então aqui vai ficar x, né? Menos x com x. Vai ficar x menos 8 maior ou igual a 0. X maior ou igual a 8. Vamos ver se tem alguma contradição aqui. O x tem que ser nesse intervalo menor que menos 1. Então, se eu coloco aqui o 0 e aqui o menos 1, ele tem que ser menor. Então, é nesse mundo aqui que eu quero saber minhas respostas. E eu achei como resultado que o x tem que ser maior ou igual a 8. Menor que menos 1, aqui maior ou igual a 8 daqui para frente. Então, não tem interseção possível, né? Isso aqui não se vão satisfazer nunca. Então, essa primeira parte aqui seria um conjunto vazio. Não tem resposta. Vamos ver se na segunda parte tem resposta. Para x maior que menos 1, a expressão fica, esse termo aqui vai ficar assim. Ó. Vai ficar 2x menos 7. Esse termo fica simplesmente mais x mais 1. Maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Vamos ver aqui vai ficar 3x menos 6 maior ou igual a 0. Ou vai ficar x maior ou igual, passo 6 para lá, passo dividido, maior ou igual a 2. Vamos ver se tem interseção entre esses dois termos aqui. X maior que menos 1. Então, se o menos 1 estiver aqui, ó, maior que menos 1 seria daqui para frente. E o x maior que 2 aqui teve, ó. Maior ou igual a 2 seria do 2 para frente. Então, aqui tem possibilidade de resposta, né, que não contradiz com a condição inicial. Então, todo o x aqui maior que 2 vai satisfazer isso. Então, a solução para essa equação aqui só quando o x for maior ou igual a 2. Que satisfaz
as duas condições. Essa aqui para a condição de existência desse termo e essa aqui para a solução que a gente encontrou. Bom, então sobre módulo era isso que eu queria dizer. Tem lá uma série de exercícios sobre módulos, é um capítulo inteiro sobre módulos só no IESE. Eu vou colocar uma lista lá, no volume 1 do IESE, vou colocar uma lista só sobre módulo. Essa introdução de limites que a gente começou agora, já vou colocar alguns limites, para a gente ir pegando o conceito de limite, o que ele é o limite num ponto, né, que a gente viu aqui, o que ele indica, e aplicar isso nas funções que a gente for vendo daqui em diante. Então, o objetivo, a matéria de cálculo, propriamente dita, é a matéria de limites, né, e a gente vai estar estudando as funções para trabalhar os limites nela. Então, a lista de exercícios que eu vou colocar agora vai ter limite e módulo. Quem tiver dúvida, coloca lá no fórum. Se achou alguma coisa aí, me avisa. A gente vai se comunicando. Até a próxima.